pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu queria passar umas diquinhas rápidas para vocês da maneira como eu utilizo com muita frequência os meus furadores circulares. Como eu falei, são diquinhas que eu quero que sejam rápidas e apesar de muitas pessoas conhecerem já esse tipo de utilização para os furadores, eu acredito que tem muita gente ainda que não conhece e pode ser interessante. Como eu já falei algumas vezes, a ideia aqui do canal é a gente trocar informações que possam ser úteis e como eu acho que essas informações são muito úteis para mim, eu utilizo bastante os furadores dessas maneiras, eu acho que podem ser úteis também essas informações para outras pessoas e eu queria compartilhar. Bom, em primeiro lugar, dificilmente eu utilizo furadores nos meus projetos. Quem acompanha o canal sabe que eu utilizo com muita frequência as faquinhas de corte. Mas antes das minhas faquinhas de corte, antes de eu ter a minha Big Shot, eu utilizava muitos furadores mesmo. Hoje em dia eu utilizo com bem menos frequência. Eu praticamente só utilizo alguns de borda e algumas cantoneiras, alguns furadores de canto. Eu tenho bem poucos, na verdade. A maioria dos que eu tinha eu me desfiz, eu vendi, porque eu não estava utilizando mais. Mas esses furadores aqui são os que eu mais utilizo. Eu queria mostrar pra vocês como que eu utilizo esses furadores aqui. Bom, eu não mostro muito no canal, mas eu gosto muito de fazer projetos como mini álbuns, flipbook, eu gosto bastante. Algumas épocas eu faço menos, outras mais, enfim. E justamente para esse tipo de projeto é que eu uso com muita frequência esses furadores. A primeira utilização, eu vou falar um pouquinho desse furador maior aqui. Esse é um furador bem básico da Toque Cria. Ele é um furador de 1 polegada. Se eu não me engano, é o tamanho jumbo de furadores. Mas é um furador praticamente assim, dos furadores. Esses furadores são das categorias dos mais baratos, dos que a gente encontra com maior facilidade nas casas de artesanato, casas de scrapbook. Então é super fácil de encontrar e eles não são furadores caros, tem muito furador caro por aí. E também não tem só essa marca, só a Toque Cria, tem outras marcas também, inclusive algumas marcas mais baratas, enfim. Então, tem várias opções aí pra vocês. Bom, e tem vários tamanhos também. Eu vou mostrar esses dois tamanhos aqui porque são os tamanhos que eu tenho. Mas dá pra gente utilizar tamanhos maiores, inclusive, pra outras coisas. Enfim, dá pra gente utilizar pra muita coisa. Bom, esse furador aqui de 1 polegada eu uso com muita frequência pra fazer detalhes nos bolsinhos dos meus projetos. Então, às vezes eu tenho projetos como flipbook, mini álbum, que eu tenho um papel que eu quero usar como um bolsinho naquela página. E eu gosto de utilizar esse furador aqui de 1 polegada para fazer o detalhe do bolsinho. Então, eu geralmente faço isso no olho, mas quem quiser pode medir mais ou menos a metade do papel e utilizar um lápis para fazer uma marcaçãozinha. Eu gosto de fazer no olho. Então, eu venho aqui mais ou menos na metade do meu bolsinho. E eu vou com o papel até a metade do recorte do meu furador, mais ou menos a metade, e faço o corte. Então, eu tenho aqui, olha só, esse detalhe, que é um detalhe super charmoso pra gente colocar nos bolsinhos dos nossos projetos, olha só. Esse recorte aqui de meio círculo, eu acho ele super útil pra gente... Primeiro, para indicar que aquilo ali é um bolso, logo de cara a pessoa vê que aquilo ali é um bolso. E também para facilitar a abertura do bolso. A gente tem um espacinho aqui pra gente encaixar o dedo, a unha e puxar para facilitar a abertura do bolso. Eu tenho um flipbook aqui que eu fiz por esses dias e olha só. Eu utilizei o furador nos bolsinhos para poder fazer o detalhe e para facilitar aqui a abertura. Então, a gente tem quinas pra gente poder puxar. A mesma coisa eu fiz nesse bolsinho aqui, olha só. Então, a gente tem aqui, ó, a indicação logo clara de que isso aqui é um bolsinho. Eu gosto bastante de utilizar esse furador de 1 polegada pra fazer esse tipo de detalhe nos bolsinhos dos meus projetos. Uma outra utilização que eu gosto bastante de dar pra esse furador é quando eu quero fazer folhinhas, eu quero fazer folhas rápidas para os meus projetos. Como esse aqui é um furador de tamanho menor, é 1 polegada, ele é pequeno, eu faço folhinhas pequenas. Mas dá para fazer com qualquer furador circular, você pode fazer folhas e pode fazer meia lua. De um furador circular como esse, você consegue retirar 3 figuras. O círculo original, né, que é o objetivo do furador, a gente consegue cortar folhas também. E a gente também consegue cortar luas. Então, são 3 figuras, eu vou mostrar pra vocês, é super fácil, que a gente consegue tirar de um furador. Dá pra fazer com qualquer tamanho de furador circular. Eu vou mostrar com esse aqui, porque é o tamanho maior que eu tenho. É o que eu mais utilizo, inclusive, mas quem tem outros furadores também pode dar pra utilizar.
Então eu vou primeiramente fazer o recorte, que é o objetivo do furador, é fazer esse recorte aqui de círculo. Aí o que eu vou fazer para fazer a minha folhinha? Eu vou encaixar o meu furador aqui com cuidado, mais ou menos, não chega a ser na metade. Olha só, não chega a ser a metade, eu vou deixar mais ou menos nessa posição que vocês estão vendo aqui e vou fazer o corte. E olha só o que eu tenho. Eu consigo uma folhinha praticamente perfeita, olha só. O desenho de uma folhinha super bonitinho. Esse tipo de folhinha dá pra gente fazer também se o furador for escalopado, tranquilamente. É só a gente encaixar direitinho de uma maneira que quando você for fazer o segundo corte do escalope, não estrague o corte do outro lado. É mais fácil fazer com o furador circular simples, mas dá pra fazer com escalopado também. E a folha fica com uma bordinha escalopada super bonitinha. Eu gosto bastante. Também, eu já tive furador escalopado, mas ele foi na leva dos furadores que eu vendi, porque eu não estava utilizando por conta das minhas faquinhas de corte. Então, quando eu quero fazer folhinhas desse tamanho pequenininho e de maneira mais rápida, eu utilizo o furador circular para fazer isso aí. E vocês viram que sobrou esse pedaço aqui do círculo, olha só, que já tem mais ou menos um formato de lua. Já dá pra gente utilizar como uma lua, mas a gente também pode aprofundar um pouquinho mais o corte e fazer uma lua ainda mais característica. É só a gente ajeitar aqui dentro. Como o meu furador é pequenininho, o recorte dele também é pequeno. E aí acaba dando um pouco mais de trabalho pra mexer. Mas dá pra ver mais ou menos, olha só, o que eu fiz. Eu deixei um pedacinho da lua pra dentro e vou cortar um pouquinho mais. E eu tenho uma lua ainda mais característica, olha só. Então, você quer fazer, você tem um furador de estrelinha, você não tem um furador de lua. Com o furador circular, você consegue fazer uma lua perfeitinha, olha só. Utilizando apenas o furador circular, cortando 2 vezes a imagem. Então, como eu falei, com esse furador, além da gente conseguir fazer esses detalhes de bolsinho, que eu gosto bastante, são super legais, a gente consegue também fazer lua e folha. Eu acho esse tipo de furador super útil. E tem uma outra utilidade também que eu gosto de dar para esse furador menorzinho. Eu gosto bastante de fazer com esse furador menorzinho falso ilhóis. Esse daqui é um furador no tamanho mini, é da Toque Cri também, se eu não me engano, isso, da Toque Cri. É um furador no tamanho mini, desses bem baratinhos. E eu gosto bastante de fazer, como eu falei, falso ilhóis. Às vezes a gente quer colocar, num projeto como esse, por exemplo, a gente quer colocar uma tag com um ilhóizinho, só que a gente não quer colocar um ilhóis por conta do volume. Às vezes, num projeto como esse, que é mais compacto, se a gente colocar uma tag com ilhóis aqui dentro, o próprio ilhóis vai fazer um volume que pode até deformar um pouquinho o flipbook, o mini álbum, enfim. Então, às vezes, é mais interessante a gente criar um falso ilhóis. Mas como assim um falso ilhóis? Olha só. Aqui dentro eu coloquei uma tagzinha, e essa tag tem, ó, um protetorzinho em volta do buraco da tag. Aqui falta colocar só o cordãozinho. Mas olha só, isso aqui é o que eu chamo de falso ilhóis. E como é que a gente pode criar esse falso ilhóis? Utilizando esse furador aqui. De maneira super simples, eu vou mostrar pra vocês. Coisa rápida mesmo. Então, eu venho aqui com o papel que eu quero fazer o meu ilhóis. Eu faço o recorte com esse meu furador aqui no tamanho mini, que é um tamanho bem pequenininho. Eu tenho uma tag aqui bem simplesinha, que eu cortei agora, rapidinho, pra poder fazer essa demonstração pra vocês. Nem cortei muito bem cortada. E o que eu vou fazer? E com esse falso ilhóis aqui, eu vou passar um pouquinho de cola, não precisa ser muito. E vou colar mais ou menos no meio aqui, onde eu quero que fique o buraquinho da minha tag e o meu falso ilhóis. Então, eu tenho aqui super simples de fazer mesmo, gente. É muito fácil. Mas, como eu falei, pode ser útil para algumas pessoas, né? Então, eu tô mostrando aqui no canal, porque a ideia do canal é exatamente essa. Compartilhar informações que possam ser úteis. E aí, o que eu faço? Eu tenho aqui já o meu falso ilhóis colocado no lugar, falta só fazer o buraquinho. Eu gosto, para não cortar errado, de marcar a olho nu mesmo, mais ou menos aqui, ó, onde é o meio do meu círculo. Vou até fazer com a caneta, para ficar mais fácil para vocês verem. Então, olha só. Eu gosto de fazer assim. Então, eu venho aqui com algum lápis, alguma caneta, não importa. Marco mais ou menos onde é o centro do meu círculo. E aí, eu venho com a minha Crop-A-Dile. Encaixo aqui, que dá pra ver pelo visor. Vocês não vão conseguir ver aí no vídeo, porque é pequenininho o buraco, mas eu tô conseguindo ver aqui. E vou furar no meio, certinho. E olha só, de maneira super rápida,
eu tenho o meu falsilhóis da minha tag. E assim, o objetivo do falsilhóis não é só enfeitar a tag e deixar ela mais bonitinha. É também reforçar o buraquinho da tag. Eu vou colocar um cordãozinho aqui. Então essa camada de papel, é um papel 180 gramas, pode acabar sendo forçado pelo cordão a rasgar. E quando eu coloco uma nova camada de papel, que é esse falsilhóis aqui, ele reforça um pouquinho esse buraquinho aqui e eu consigo, a minha tag vai durar mais, enfim, porque o buraquinho tá reforçado com o meu falsilhóis. Então eu acho uma utilização muito legal para esse tipo de furador. Eu acho esses furadores redondinhos, esses furadores que cortam círculos, muito funcionais mesmo. Com eles a gente consegue fazer muita coisa, muito mais do que apenas círculos. Eu gosto bastante. Essas são apenas algumas das utilizações que eu vejo para esses furadores. Claro que tem muitas mais. Dá pra gente fazer principalmente com tamanhos variados, com tamanhos maiores. A gente consegue fazer molduras de formato circular. Nossa, a gente consegue fazer muita coisa. Até tags. Com furadores circulares maiores a gente consegue fazer uma tagzinha em formato circular e utilizar esse furador menor para fazer um falsilhóis para essa nossa tag. Então, com furadores circulares a gente consegue fazer muita coisa. Eu tô só mostrando aqui para vocês quais são as utilizações que eu particularmente acho mais úteis e as que eu mais utilizo. E eu espero que tenham sido úteis para vocês. Esse falsilhóis aqui, para quem não tem a Crop-A-Dial, dá para fazer também com furador de papel comum. Aqueles furadores de papel comum que tem 2 furinhos que a gente compra em papelaria, a gente consegue fazer esse mesmo falsilhóis aqui. Só que ao invés da gente furar usando os 2 buraquinhos, a gente vai inclinar. O furador tá aqui, a gente vai inclinar dessa maneira para que a gente fure só uma vez o nosso papel. Então a gente pode utilizar para esse tipo de falsilhóis o furadorzinho, tamanho mini, redondo, e um furador de papel normal de papelaria. E a gente consegue fazer esse trabalho aqui super legal e super rápido. O que eu acho mais legal é isso. É como os furadores transformam o trabalho num trabalho mais rápido. E é isso aí, são diquinhas super básicas, mas eu espero que tenham sido úteis para quem não conhecia. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da diquinha de hoje. Um beijo grande para vocês, muito obrigada pela visita aqui no canal e tchau, tchau!